Olá, bem-vindos a mais um debate AgroBiz. No programa de hoje vamos olhar para o tema da transformação estrutural do setor da agricultura. Para isso temos connosco em estúdio dois convidados. O professor Dr. Rafael Waian, é economista agrário, é docente e investigador também, está ligado ao Observatório do Meio Rural. Professor, muito obrigada pela sua presença. Prazer todo meu, obrigado. E temos também connosco em estúdio a doutora Tatiana Mata, também é economista agrária e é responsável pelo setor da agricultura na CTA, Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Então vamos olhar para este tema da transformação estrutural. Para isso fazer um pequeno diagnóstico primeiro. Sabemos que temos em Moçambique 36 milhões de terra arável, mas apenas 10% estão em uso e destes 10%, cerca de 90% estão nas mãos, vá lá, do setor familiar. Professor Rafael Waian, qual é então a importância da agricultura para Moçambique? Bom, a importância, muito obrigado mais uma vez pelo convite que nos é endereçado pela STV para este programa AgroBiz. Começaria por dizer, a agricultura, não só em Moçambique, mas em todo o mundo, é importante porque ela é provedora de alimentos, ela é provedora também de energia. Através da agricultura, nós empregamos, e no caso de Moçambique, as nossas estatísticas indicam que mais de 80% da população moçambicana, particularmente a rural, vive da agricultura. Não só, mas sobretudo da agricultura, que tem a agricultura como atividade principal. Portanto, só por isso é extremamente importante. Ela contribui para a economia do país. Os números atuais indicam que há entre 23% a 25% do produto interno bruto, portanto, provém da atividade agrária. Portanto, e depois, como disse, também há a parte de emprego. Há muita gente que está em emprego na agricultura. Só por isso ela é extremamente importante. Doutora Tatiana, qual é a sua visão? Por que é fundamental apostar no setor da agricultura em Moçambique? Olha, primeiro concordar, né, com os pontos levantados. Muita gente depende da agricultura, né, para a sua subsistência, mas também porque é um setor primário, não é mesmo? Da agricultura nós podemos ter produtos que depois vão entrar em outros setores em termos da indústria e também oferece o serviço, o apoio para a cadeia de serviços. Então, é importante nós investirmos nesse setor para garantir que, em termos de renda e em termos da economia, a nossa base econômica, né, nós criamos uma sustentabilidade a longo prazo. Sim. Em termos de números, estamos a olhar para cerca de 3,7 milhões de pequenos produtores, não é? Quando o professor fala em 80% da população ativa, corresponde mais ou menos a 3,7 milhões de pequenos produtores que são responsáveis por 95% da produção agrícola. Agora, há desafios sérios, entre eles a baixa produtividade e o rendimento, doutora. Eu acho que a maior razão disso acontecer é o fato de serem produtores de subsistência, né, que usam quase nenhuma tecnologia, mesmo falamos de sementes ou melhoradas ou tipo de insumos agrícolas. Então, são produtores que estão expostos ao clima, né? Falamos sempre das cheias ou da seca, então não tem como se protegerem. E há uma necessidade de nós sermos capazes de apoiar ou criar condições para essa massa da nossa população, esse grande número da nossa população, ser capaz de sair, né, de crescer e melhorar a sua capacidade produtiva, não é mesmo? Porque é deles que vem o que nós consumimos, não é mesmo? E se a longo prazo nós queremos ser capazes de substituir a importação, não é mesmo? Nós temos que criar uma capacidade interna em termos de produtores emergentes, né? Então, é um dos pontos fundamentais. Então, estamos a falar essencialmente de capacidade produtiva. Capacidade produtiva. Professor, fala-se então, quer dizer, tendo em conta este breve diagnóstico, fala-se na necessidade de transformar o setor, de fazer uma transformação estrutural. O que é que isso significa? Transformação estrutural
significa fundamentalmente aumento da produtividade, que consequentemente levará a que poucas pessoas trabalhem no campo da agricultura, porque não vão ser necessárias, vão passar a trabalhar noutros setores, não diretamente na produção primária de produtos, passarão a trabalhar para serviços, na área de transformação ou para a outra indústria. Alguns migrarão para, não necessariamente saindo do meio rural, mas outros sairão para as cidades, mas outros continuarão lá nos serviços de apoio à própria agricultura. Então não haverá nunca uma transformação estrutural, ou seja, esta diminuição, e esse digamos, o padrão da transformação estrutural significa menos gente a trabalhar na agricultura, maiores rendimentos, então passa para o aumento da produtividade, menos gente e maior intervenção nas outras áreas, não necessariamente agrícolas. Então, o nosso desafio é o aumento da produtividade. Mas o aumento da produtividade não pode ser só visto do seu ponto de vista tecnológico, porque ela precisa de suporte institucional. Okay? Podemos discutir mais. Mas quando diz menos gente a trabalhar na agricultura, o que é que acontece aos 80% da população ativa? O que aconteceu nos países que passaram por essa transformação estrutural, e estes são vários países, o primeiro a fazer isso, a história indica que foi a Inglaterra. É que as pessoas, quando começam a ser mais produtivas, elas passam a trabalhar nos outros setores. Os outros setores, dizia, a agricultura tem que estar ligada à indústria processadora, aos serviços. A agricultura precisa de recursos financeiros, então as pessoas trabalham nos recursos financeiros, trabalham na área de produção de pesticidas, na produção de fertilizantes. Estes outros setores absorverão a massa que sai da agricultura para estes setores, porque a agricultura também vai ficar produtiva e não vai precisar desta gente que neste momento não seriam suficientemente produtivos. Então, isso passa, como dizia, do aumento da produtividade. Sem o aumento da produtividade, nós podemos observar êxodo rural, como temos estado a ver, mas isso sem significar necessariamente nenhuma transformação estrutural da agricultura. Doutora Tatiana, como é que vê esta questão do aumento da produtividade e, por outro lado, a afetação de menos pessoas ao setor da agricultura? Olha, eu devo concordar, porque como eu dizia também no início, a agricultura é importante, nós temos que é a nossa base e depois suporta a indústria, né, e vai suportar os serviços. Então, como explicou aqui o professor, há uma necessidade por exemplo, introduzimos a mecanização, né? Então, é aí que temos menos gente e também introduzimos processos mais eficientes, né? De forma que todo o processo que antes levava, vamos dizer, 10 pessoas, depois pode levar 5 pessoas. Não estamos a falar do desemprego daquelas pessoas, né? Porque o risco seria esse, o que vai acontecer com aqueles 80%. Mas todo o processo de uma reestruturação significa também que temos que criar uma capacidade de recursos humanos para essas pessoas poderem fazer o êxito de uma fase ou de um segmento produtivo para um segmento muito mais avançado, né? Então, o investimento tem que ser concentrado na capacitação humana, porque neste caso nós estamos a falar de 80% de pessoas que, na maior parte, são pessoas sem uma escolaridade, né? E esse é o nosso grande, vamos dizer, risco, né? É que nós queremos sim aumentar a produtividade, queremos criar eficiência, mas sem criarmos capacidade dessas pessoas poderem adotar as novas tecnologias, não é mesmo? E terem um conhecimento, não é mesmo? Para poderem aplicá-las, não será possível nós fazermos uma transformação no setor. A doutora falou na questão da mecanização da agricultura e na adoção de novas tecnologias. Na prática, que passos é que são necessários para que isso se concretize? Posso responder? Por favor. Ok. Tem havido um trabalho feito entre
os institutos de pesquisa, não é mesmo? Temos de criarem novas tecnologias, sementes melhoradas, fertilizantes, ou mesmo o setor privado trabalha muito em termos de criar novo equipamento por aí fora. Mas tem que haver uma maior ligação entre o centro de pesquisa e o produtor no campo, não é mesmo? E mesmo a própria divulgação dessas novas tecnologias, os resultados da pesquisa, possibilitar o acesso, não é mesmo? Porque também não adianta criar algo no laboratório se não chega ao usuário, não é mesmo? E é aí que vemos a intervenção do Estado, vemos a intervenção dos parceiros de desenvolvimento, não é mesmo? Onde têm vindo a trabalhar, né, para poderem tentar fazer com que essa tecnologia chegue ao meio rural. O setor privado para isso é fundamental, né? O setor privado tem que ter condições que o atraiam para poder também chegar ao meio rural trazendo essas tecnologias, né? Mas volto a repisar, nós temos que eu vejo isso como uma rua de dois sentidos. Nós temos que levar as coisas, né, ou a tecnologia ao campo, mas também temos que trazer aquelas pessoas, temos que ser capazes de trazer as pessoas no meio caminho, temos de criar a capacidade delas de adotarem essas tecnologias, porque também há temos que reconhecer que somos seres humanos, já temos a vontade, a gente já faz uma coisa de uma certa forma, e se não vemos o custo-benefício, as pessoas não mudam. Então, criar as machambas piloto por aí fora, né, para os produtores poderem ver o benefício, né, para poderem adotar e poderem adotar. E o custo também, o custo da aquisição é outro constrangimento, né, no processo. Professora, a sua opinião em relação a este ponto da mecanização, é obrigatório que todos os produtores adotem novas tecnologias? E que tecnologias são essas já agora? Deixe-me começar por dizer que as tecnologias são importantes, sim, no processo de transformação agrícola, sobretudo no aumento da produção, da produtividade. Novas variedades mais resistentes à seca, nós estamos resistentes a pragas e doenças, são, para além dos desafios que a Tatiana levantava, os riscos climáticos, há riscos de preço, mas há também riscos de pragas e doenças. Nós temos exemplos de culturas que estão sendo devastadas, a mandioca com a brown streak virus, a banana com o problema da mosca, da mosca da fruta. As pessoas têm que ter mecanismos de controlar esses então, variedades que possam ser resistentes a estes desafios bióticos, esses estresses bióticos e até abióticos. Então, os fertilizantes para melhorar a condição nutritiva das plantas. E, por outro lado, a mecanização de que ela falava. Neste momento, um dos grandes desafios de aumento da produção, sobretudo da área cultivada, é porque há limitações de quanto a área pode ser lavrada com enxada. Então, a questão da mecanização é uma questão séria, mas ela não pode ser vista somente como tratorização. Há mecanismos intermédios, há um esforço que está sendo feito na introdução da tração animal. Esses esforços têm que ser consistentes e permanentes. O que acontece muitas vezes é que os investimentos não são consistentes. Faz-se uma coisa hoje, deixa-se amanhã. Faz-se subsídio, deixa-se. Os investimentos para a transformação onde houve transformação, levaram muitos anos de persistente. Naturalmente que a transformação não vai ocorrer apenas com inovações tecnológicas. É necessário que haja inovações institucionais também, porque as pessoas precisam deste meio ambiente para responderem. Ter a tecnologia sem ter o mercado, sem ter... Quando, às vezes, os termos de troca não são favoráveis, vai fazer com que as pessoas permaneçam nesta autarquia, nesta subsistência. E ao permanecerem nessa subsistência, leva a que a produtividade seja baixa, porque não adotam as tecnologias, porque os mercados não estão lá, porque os insumos são caros.
essa baixa produtividade leva depois a problemas de nutrição, leva a problemas de fome, leva a problemas de pobreza. E, infelizmente, a pobreza está exatamente onde o potencial produtivo é maior. Quer dizer, as pessoas não estão a conseguir produzir o suficiente, nós estamos a conseguir dar os incentivos suficientes para as pessoas produzirem e quebrarem este ciclo da pobreza. Então, neste momento, se falamos com a linha de pobreza nacional de 57%, utilizando a linha de pobreza nacional, 67, 2/3 disso está, sobretudo, no meio rural, que devia ter o sexto, a capacidade de produzir não só para eles, mas também para os centros urbanos. Então, é necessário olhar para investimentos. Quando se fala de tecnologia, se fala de investigação. Que investimentos estão sendo feitos na investigação agrária? Que investimentos estão sendo feitos na extensão agrária? É verdade que há um esforço. Esse esforço tem que ser maior. O Programa Compreensivo da Agricultura em África, o CADA, de que o PETSA e o PNISA fazem parte, dizia na Declaração de Maputo em 2003 que devia ser investido 10% do orçamento está gastos na agricultura. E neste momento o investimento situa-se à volta dos 7%, se não me engano, portanto exatamente. Ainda está aquém das metas que foram assumidas. Está aquém ainda, a nível... com todo o esforço que está sendo feito, é necessário fazer todo o esforço para aumentar esse investimento nessa área, sobretudo naquilo que é o bem público, a investigação e a extensão sendo as Doutora Tatiana, relacionado também com este aspecto da mecanização e das tecnologias, está o tema dos insumos, não é? Fala-se muito nas sementes melhoradas. Há aqui também uma questão que tem a ver com o acesso. Há pouco falávamos entre nós que, por exemplo, para adquirir fertilizantes, de acordo com o último trabalho de inquérito agrícola, uma pessoa tem que caminhar cerca de 50 km, em média. Portanto, como é que se ultrapassa também estes desafios que são infraestruturais e não é só o conhecimento, mas também outros desafios, não? Não, isso é uma realidade e é a nossa realidade neste caso. Falamos sim que temos que melhorar, né, a distribuição e o acesso desses insumos e temos estradas em situações lástimas. Então temos que melhorar, fazer com que haja uma ligação em termos de planificação, mesmo de pormos infraestruturas em locais de produção, também para permitir que aquela produção chegue, né, escoada aos mercados. Então isso é um ponto fundamental, né? Outra coisa que também é importante é olharmos para infraestruturas, por exemplo, pequenas barragens, né, na conservação da água. Eu falo porque o acesso à água é vital para a produção agrícola e é um dos grandes constrangimentos, né, depender ou fazer a produção a sequeiro. Então, se nós criarmos, né, olhando para a parceria público-privada, temos de criar-se capacidade ou infraestrutura para fazer pequenas barragens, mesmo, ou até fazer a reabilitação dos sistemas de irrigação, fazer, né, e por aí fora, né, porque já existem, nós temos algum sistema de irrigação. Também iria possibilitar que o produtor não só produza para o seu consumo, sua subsistência, mas também para o consumo das cidades, como mencionou. E, claro, também falar, temos produção, as pessoas não conseguem, ou neste caso, tem os fertilizantes, ou mesmo a semente, você tem que só começar pela semente. Eu iria até dizer, olha, vamos tentar garantir que o produtor tenha acesso a uma semente melhorada. Antes de falarmos sobre os fertilizantes, a nossa terra é fértil, não é mesmo? É verdade que tem que se ajustar, né, a qualidade dos solos, depende muito de zona por zona, ótimo, mas se nós conseguirmos que o produtor consiga ter o acesso à semente, essa semente que é resistente à seca e por aí fora, à praga, por aí fora, pelo menos, né, tendo estrada para tal, já demos um passo. Okay? E depois vamos dar o passo a introduzir outro tipo de tecnologias, né? Então, temos que fazer, tem que haver uma melhor planificação, não é mesmo? Estrada, silo, né? Diques, por aí fora, né? Para garantir que o produtor tem
o apoio necessário, até assistência técnica, mesmo para ele poder produzir como deve ser, porque não vamos esperar uma produtividade maior, não é, se ele continua com os mesmos recursos, é impossível. Professor, não sei se gostaria de acrescentar algum... Não, só para dizer que concordo com a Tatiana quando diz que a semente é o ponto de partida. Sem semente boa, não há possibilidade de produzir bem. Quer dizer, o resto, os melhoradores dizem há uma interação entre o genotipo e o ambiente. É necessário ter um bom genotipo e um bom ambiente para ter a produção boa. Então, é crucial que as sementes sejam o ponto de partida e ela existe. O que acontece neste momento, e as nossas estatísticas dizem isso, a semente melhorada mais comum, a mais adotada é a de milho, não mais do que 10%. Ou seja, estamos a dizer que os outros 90%, pelo menos de acordo com o TIA, os outros 90% estão a utilizar sementes não melhoradas, recicladas, que não são altamente produtivas. Com exceção das culturas de rendimento, que estão verticalmente integradas ou que estão em esquemas de agricultura contratada, onde a semente é entregue pelos concessionários, a maior parte, e também tirando a horticultura que as pessoas vão comprar a semente, o resto das culturas alimentares que são importantes para este país não são melhoradas. E tendo um mau material no princípio, naturalmente que não há fertilizante que melhore essa situação, não há agroquímico que vá melhorar a situação, nem que haja irrigação, se o ponto de partida que é a semente não está lá. Não? Então, é necessário rever, continuar a repensar a questão da semente, como prover semente. Mas, como dizia, digamos que não temos tido sucesso nessa área de prover semente melhorada. Por outro lado, é necessário pensar que as pessoas só vão comprar essa semente quando verem vantagens, mesmo que exista disponível. Neste momento, as empresas de semente dizem que não há uma procura efetiva de semente, sobretudo de semente de culturas alimentares, o milho, os feijões. Então, é necessário fazer um push para que haja disponibilidade de semente e a preços competitivos, porque também, muitas vezes, os esquemas que têm estado a ser utilizados de apoio à semente, de subsídios a sementes, não têm sido continuados. Há um estudo que foi feito há pouco tempo na cidade, na zona de Manica, que utiliza subsídio uma vez e olha para as pessoas que receberem esse subsídio. E há muitos que continuam depois, libertam-se do subsídio e continuam depois. Então, este esquema de subsídios, os chamados Smart Subsidies, que foi proposto no relatório do Banco Mundial em 2008, devem ser revisitados e pensados seriamente se não é uma alternativa de facilitar a penetração de sementes melhoradas, porque sem ela, de fato, não. Agora, a questão da irrigação que a Tatiana estava a dizer tem um sinal. Professor, eu vou-lhe pedir desculpa. Vamos voltar a esse tema na segunda parte deste debate. Portanto, fica a irrigação. Estivemos a falar de capacidade produtiva, falámos também no tema da mecanização, introdução de tecnologias. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos dentro de instantes.